Hoje é dia de receita, vai ter torta grega salgada aqui no programa. Agora, qual é o nome original dessa receita? Já que o senhor foi lá em loco, na Grécia. Fui lá na Grécia, com a senhorinha, num lugar que chama Pandora, e ela me ensinou essa receita em Atenas. Ah, que chique. Aos pés da Acrópole, assim. Coisa linda, né? Chique Programa demais, internacional, né? Não é brincadeira, não. E essa, inclusive, muito bonitinha. Ela me chamava de gugaki, que é guguinha. O que é gugaki? Gugaki é tipo guguinha em grego. Gugaki, meu guguinha. Oh, a senhorinha. Que bonitinho. E essa receita, em grego, ela chama... Tenta repetir com a gente aí em casa, hein? Vamos lá. Spanakotiropta. Spanakotiropta. É isso? Apresentadora, minha filha, fala de primeira. Por favor, coloca aqui na tela. Escreve aí. Spanakotiropta. Spanakotiropta. Vou explicar o que é aqui, Eu passei um mês treinando Spanakotiropta. Spanakotiropta, eu vou explicar. Espanaco é espinafre. Tiro é queijo. E pita, já ouviram falar do pão pita? Pão. Tem a mesma raiz, pão ou massa. No caso aqui é a massa filo, que é uma massa que tem origem no Império Otomano e tal, enfim. Mas vamos nessa, ó. Primeira coisa, Aninha, ligar aqui nossa frigideira. Pra ficar mais fácil, pode ser torta grega salgada. Torta trazendo grega aqui pro salgada. Brasil, torta grega salgada. Deliciosa. Delícia. Ou então você decora o nome pra ficar chique pros amigos. Tiropta. E se você quiser fazer só de queijo, é aí é tiropta, que é só queijo com o pita. Já tá dificultando. Deixa eu falar. Tá dificultando. Um pouquinho de azeite. Eu aprendi o espanacotiropta, não tira espanaco agora. Um pouquinho de azeite de oliva, você pode usar manteiga, você pode usar um óleo neutro, não tem problema nenhum. Ok. E a gente vai começar com cebola, que a gente tem uma cebola cortadinha em meia lua, tá bom? Pode ser cebola branca, pode ser cebola roxa, não faz muita diferença não. Eu já gosto de colocar nessa cebola aqui um pouquinho de sal, porque o sal ajuda essa cebola a perder um pouco dessa água. Uma coisa que a gente vai fazer para essa torta, como ela vai com a massa filo, é importante que os ingredientes estejam mais sequinhos. Entendi. Então a cebola a gente vai dar uma refogada boa nela, para ela dar uma secada, perder esse conteúdo de água, para não soltar a água na massa, tá? Então, ó, deixar ela dar uma refogada legal aqui. E o ponto é esse aqui, ó, tá vendo? Deu uma douradinha. Beleza. Agora eu vou retirar essa cebola da Frigidex. Vou tirar ela aqui, porque agora nós vamos refogar o espinafre. Não pode fazer junto. Não, porque o espinafre ele vai soltar um pouquinho de líquido normalmente dele. Pode ser que solte, pode ser que não solte, depende do espinafre. Mas a ideia é a gente espremer um pouquinho dessa umidade. Certo. Aqui você tirou todos os talos, tem só Tirei folha. Todos os talos, tem só folha mesmo. E agora a gente vai deixar ele murchar. Espinafre, rúcula, esse tipo de folha verde, você coloca 1 tonelada na panela. Quando você termina tem uma colher de sopa, né? Então assim, pode pôr bastante, tá? Aqui eu tô usando uma ação de espinafre mesmo. E os talinhos você não joga fora, você corta pequenininho, usa em refogado, usa pra fazer sopa, bate com a maionese, faz uma maionese verde, Sim. Põe no suco verde, qualquer coisa. Inclusive no Brasil a gente não tem costume de comer espinafre cru, né? Lá fora se come bastante. Então, é uma coisa que a primeira vez que eu servi na minha casa espinafre cru, todo mundo achou estranho. É. Falei, mas não pode. Falei, pode. Faz um mix de folha, você coloca alface, Fica crespa. uma delícia, uma delícia. O espinafre, você coloca rúcula junto, tudo picadinho, fica uma delícia. Fica muito bom. Então, ó, aqui a gente vai deixar ele murchar. Ó, vem cá. Vem ver o ponto aqui, ó. Cola aqui, tá vendo? Murchinho, é isso que a gente bem quer. Verdinho ainda. Aí você falou tudo, Ana. Aqui a clorofila dessa folha tá despertada e ela não passou o ponto de cocção. Ela não ficou de silêncio cinza. aqui, peraí, um minuto. A clorofila foi despertada. Ela tava dormindo, ela estava em sono profundo. Aí a gente fez com que ela ficasse mais um verde. dicionário do Google um dia aqui no programa. Porque realmente, quanto mais verde a folha ficar, mais perfeita tá o ponto de cocção dela. Quando ela começa a ficar mais esbranquiçada ou então dourada demais, você perdeu muito das vitaminas que estavam ali, tá? Então folhas assim, cocção é muito rápida. E aqui, Pronto. Ana, E agora? Só para um preciosismo, a gente vai colocar ele aqui numa peneira. Aqui eu tô utilizando um chinois mesmo, que é esse coador que a gente tem de cozinha aqui. Quer apertar? Pode dar uma apertada. Quer fazer? Por favor. Ó, aperta aí. Tenta ver se vai... Ó, tá vendo que tá saindo? O espinafre, ele tem bastante caldo, ó. Vou mostrar pra vocês depois. Eu vou pôr aqui pra ficar melhor. Boa. Esse caldo a gente não quer na nossa receita, porque a massa filo é uma massa muito delicada, muito fina. A gente quer ela extremamente crocante. Então a gente espreme esse suquinho aqui do espinafre.
também não joga fora, usa para fazer uma sopa, qualquer coisa. E a gente vai utilizar, então, essa mistura de cebola com espinafre para fazer nosso recheio. Se não for utilizar para fazer a sopa logo, pode congelar ela para fazer depois. Caldinho, muito bom. Põe em forma de gelo, nota 10. Pronto, agora... Boa, né? Joga aí. Então nós temos nosso espinafre espremido. Misturamos já a cebola também. Puxa aí tudinho pra gente não ter desperdício. E show de bola, simples assim. Agora, obviamente, estamos falando da Grécia, a gente vai usar uma especiaria que é muito utilizada para esse tipo de prato, que é a noz moscada. Noz moscada é essa semente super aromática, deliciosa, tá? E é sempre boa ralada na hora. Se você conseguir ralar na hora, melhor. Agora pega leve, porque é muito forte. Posso falar? Eu tenho a mão pesada pra noz moscada. Não, eu também tenho, eu gosto. Mas assim, pra não exagerar, não é como se fosse uma pimenta do reino, você vai colocar uma quantidade grande. Coloca um pouquinho aí e vai dar um perfume super especial. Vamos pra cá? Bora. Vem pra cá, Aninha. Eu posso trabalhar com isso aqui quentinho assim na massa filo? Não, o objetivo é que ele esfrie um pouquinho, mas só o tempo da gente fazer o que nós vamos fazer aqui, ela já vai estar na temperatura legal, tá? Vou deixar aqui. Deixa aí. Aqui, então, nós vamos utilizar a massa filo. Se você nunca trabalhou com massa filo é essa massinha finíssima. Hoje em dia você encontra facilmente em supermercados, tá? Eu poderia até ensinar você a fazer, mas é difícil, chato de fazer. É mais fácil no supermercado, ficar perto da massa folhada, tem massa de pastel. É isso. Tudo junto no supermercado, bem mais fácil. Pra fazer é osso, porque você tem que ter uma mesa grande pra abrir, dá um trabalhinho. Sim. Então aqui eu tenho manteiga clarificada, ghee, ou manteiga de garrafa, ou azeite de oliva, que inclusive na Grécia eles usam bastante azeite de oliva para esse tipo de coisa. E a gente vai pincelar nossa massa filo com a manteiga, com o azeite e tal, tá? Se quebrar um pouquinho, não tem problema nenhum, porque nós vamos colocar 6 camadas dessa massa. Então são 6 camadas embaixo e 6 camadas em cima, tá? Show de bola. Essa massa, como eu falei no começo rapidamente, essa massa se originou no Império Turco-Otomano. Então ela é muito utilizada para sobremesas. Tem várias sobremesas que utilizam isso, né? Já viu aquelas sobremesinhas em camadas com pistache? Muita gente acha que é massa folhada, mas na verdade é massa filo. Massa filo, que é essa massa finíssima e eu adoro isso. E muita gente tem medo de trabalhar com massa filo. Por quê? É super fácil. Porque fala, não sei como é que mexe com isso, como é que faz. É que como ela tem essa textura, ela é muito fininha e delicada, muitas vezes acaba tendo medo de errar. Mas Exato. eu acho ela muito legal pra fazer vários tipos, não só prato doce, mas como você tá fazendo aqui, um prato salgado. Sim, fica nota 1000. Então a gente faz aqui uma camadinha boa da nossa massa filo, intercalada sempre com a manteiga ou azeite. A gente tá usando manteiga aqui, mas na Grécia realmente eles usam mais azeite de oliva, que lá é abundante. É que eu tô achando ótimo você usar manteiga, porque o azeite de oliva aqui no Brasil tá caro. Caro. E, na Grécia eu não sei quanto é que custa, mas aqui tá caro. E com esse negócio de mudança climática aí também, azeite de oliva vai estar cada vez mais caro, porque tá ficando difícil de cultivar azeitona. E a azeitona demora um absurdo, né? A azeitona é como tâmara, né? Tem até uma expressão bonita, né? Que eles falam que a tamareira é uma prova de honra, né? Porque você planta, mas você não colhe tâmaras. Então você planta para outra pessoa comer e outra pessoa aproveitar a sombra. A mesma coisa é a oliveira, né? Até por isso que em várias passagens tem a oliveira presente. Então aqui, ó, colocamos as camadas. 6 camadinhas, 6 camadinhas. Folhas. Vou misturar agora aqui o queijo, vou colocar aqui na frente pra vocês verem. Qual é o queijo? Esse queijo que a gente tá usando é o queijo feta, que é um queijo grego. Aí a pessoa em casa já falou, bicho, o Guga tava indo tão bem, queijo feta. Pode usar queijo coalho, fica muito bom. Pode usar queijo manteiga, pode usar um queijo mussarela, o queijo que você tiver na mão. Só que um pouco mais molinho, né? Mais molinho. O queijo coalho eu acho que funciona muito bem para substituir. Pode ser ricota também, uma ricota seca, tá? Fica nota 10. Mas se você tiver a sorte de ter queijo feta perto de vocês, é um queijo maravilhoso, tá? Então vou misturar o queijo diretamente aqui nesse espinafre. Então aqui nós já temos spanakotiro. Spanakotiro, que é só o pita tá aqui. Exatamente. Ó, tá aprendendo. Estamos literalmente falando grego, né? A gente vai sair daqui falando grego. Vou misturar essa maravilha aqui. Se eu vou falar grego, eu não sei, mas que eu vou me dar bem hoje aqui na cozinha. Eu vou, porque nas últimas receitas quem participou aqui foi a Tícia Renatinha. Eu falei, Renatinha. Não, hoje eu quero estar na cozinha com o Guga. Uai, eu fico tão feliz quando vocês vêm aqui comigo, porque é sempre uma farra. Vou tirar isso aqui já que não precisamos Sem contar mais. que a gente dá bem, né? Opa!
E hoje isso aqui eu vou levar até quentinho, acho. Isso aqui é um espanaco tirópita pra você também. Exatamente. Massinha deliciosa, capricha no recheio, tá? Espalha bem o recheio, cobrindo bastante. E não tem nada de líquido. Não, queijo, nada, espinafre, seco. a cebola, tudo bem sequinho. Então, mas ao mesmo tempo tem suculência. Exatamente. Aqui a gente vai espalhar essa maravilha aqui, tá? Show de bola. E agora nós vamos colocar as camadas de... tem gergelim aqui, você pode colocar um pouquinho aqui também, se você quiser o gergelim branco. Eu gosto de usar pra finalizar como uma decoração também, mas é legal pôr dentro também, porque dá um pouco de sabor, né? E aqui, agora é só colocar as 6 camadas, fazendo como a gente fez da outra vez. Mesma coisa. Então você precisa de 12 folhas da cortadas do massa mesmo filo. tamanho, exatamente. Simples assim. Vou colocar aqui e daqui a pouco eu mostro como fica. Depois da 6ª camada, a gente vem aqui com a faca, obviamente com cuidado para não estragar a sua assadeira. E sem cortar até o final totalmente, a gente faz um corte no meio. Ainda sem assar? Sem assar. Faz um corte no meio e 2 cortezinhos aqui, ó. Um corte aqui. Já são as porções para servir. As porções para servir e também para ficar a apresentação que a gente quer. Porque depois que assa, essa massa abre um pouquinho também, fica bem bonito. Finaliza com o gergelim e vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 30 minutos, tá? Mas fica de olho, dourou, tá pronto. Olha só que belezura, ó. Douradinho, crocante. A cremosidade do espinafre, o sabor da cebola. Que lindo! Olha que lindo que fica isso. E se você quiser ainda fazer uma coisa super especial e diferente, Ana, você pode servir isso com mel, por incrível que pareça. O doce com salgado, agridoce. Uma colherada de iogurte grego, um pouquinho de mel do lado, fica nota 1000. Então, ó, vamos pegar aqui um quadradinho da nossa torta grega ou espanacotirópita. Servir um pedaço lindo pra você. Por favor, pode caprichar. Olha, gente, vem cá. Ó, olha essas camadas. Vem aqui. Olha isso, ó. Deixa eu virar aqui que tá até mais bonito. Que coisa linda. Olha que belezura que tá isso. Com licença. Não, presta atenção. Aqui, ó. Olha aqui. Ó. Olha essas folhas aqui da massa filo. E é legal aqui, ó. Cremoso do espinafre embaixo. Aí tem o queijo e a crocância da massa filo. Ó, escuta, ó. Isso aqui é sacanagem. Escuta essa crocância, ó. Fica bom mesmo, gente. Faz, tenho certeza. E assim, não quer fazer de espinafre com queijo, como é tradicional na Grécia? Não tem problema, faz do que você quiser. Põe, sei lá, rúcula com camarão, faz do que você quiser, presunto de queijo. Quer fazer uma coisa mais simples? Faz só de queijo. É nota 1000, não é? Nossa, é realmente uma delícia isso aí. Tem que fazer. Único. Espanacotirópita. Tem que fazer com espinafre. Com espinafre. Porque dá realmente, tem todo o frescor da verdura e tal. Que delícia! E você, perdeu a receita? Então, ó, se liga nas nossas mídias sociais, que tenho certeza que você vai encontrar tudo nos mínimos detalhes. Bom, vou jogar de volta lá pro estúdio agora, gente, porque eu já vou aproveitar e vou almoçar aqui com o Guga um pouquinho mais cedo. Guga, isso aqui ficou dos deuses. Dos deuses, né? Nossa, ficou maravilhoso. Maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido, porque, gente, ó, tá bom demais. Eu prometo que eu guardo um pedacinho pra vocês. Até já. Se sobrar. Brincadeira, a gente vai levar.